Olá pessoal, aqui é o Oswaldo do programa As Drogas Nunca Mais. Eu sou desenvolvedor do método Máquina de Limpeza Mental e quero aproveitar essa oportunidade de compartilhar com vocês algo que foi solicitado pelas pessoas que têm acompanhado os meus vídeos, pelas pessoas que têm acompanhado esse conteúdo que nós temos transferido para vocês, que é para poder esclarecer qual que é a diferença que existem nos dois tipos de tratamento quando a opção desse tratamento é a internação. Então nós temos a questão da internação voluntária e a questão da internação involuntária. E eu tive alguns comentários nos meus vídeos que pediam para que eu pudesse esclarecer melhor como é que era esse tipo de tratamentos e quais eram as diferenças que existiam para que você possa ficar mais informado, para que você possa ter condições de ajudar da melhor forma o seu familiar ou o seu amigo que é dependente químico, que é usuário de drogas. Hoje existe realmente um grande problema em relação a tratamento com internação, porque muitas vezes as pessoas estão procurando apenas no Google, estão procurando auxílios na internet para algum tipo de tratamento, para algum tipo de internação, mas na maioria das vezes as pessoas nem sabem o que acontece dentro desse tratamento, as pessoas nem sabem o que acontece dentro da clínica que vai acabar internando aquele familiar e acabam tendo uma esperança de alguma forma que aquilo vai funcionar, mas muitos desses tratamentos não têm a mínima condição de fazer com que o dependente químico consiga viver sua vida depois disso em recuperação. Então, a causa que isso acontece é muita desinformação ainda, né? É muito apavoro das famílias, o desespero das famílias em tirar o dependente daquele uso de drogas, aquele uso de drogas que já causa com certeza vários danos, vários prejuízos, e nesse desespero eles acabam buscando a primeira opção que aparece, mesmo sem ter muita informação, acabam colocando muitas vezes o seu familiar ou o seu amigo que é um dependente químico em qualquer lugar, em qualquer tipo de tratamento. Pois bem, eu tive 3 experiências de internação, né, já pude compartilhar isso com vocês em outros vídeos. E na verdade, depois do último tratamento que eu tive, foi que eu desenvolvi um método que realmente começou a funcionar para mim a partir do momento que eu saí daquela clínica, que eu saí daquela última internação. Mas a minha grande experiência com internação foi internação voluntária. E a grande diferença que a gente pode ressaltar é que com a internação voluntária precisa ter o desejo do dependente. Então, em todas as vezes que eu fui me internar, eu fui atrás de um desejo que eu já tinha no meu coração. Eu queria parar com o uso. Tinha cada vez o meu motivo, mas não importa. Eu tinha o desejo de parar. Quando o tratamento é com internação involuntária, não há o desejo de parar. Por isso que ela se faz de forma involuntária. E muitas vezes quem faz isso é a própria família, né, que acaba ligando para essas clínicas, e essas clínicas trabalham com remoção, então elas buscam o dependente onde quer que ele esteja, a família combina com ele, e ele vai lá e faz uma remoção, ele resgata à força mesmo esse dependente químico, porque ele não quer ir se tratar, né? Então já começa por aí, a grande diferença é que uma vai quem quer, e a outra vai à força. Então, internação voluntária vai quem quer, internação involuntária vai à força. Então aí já muda tudo o que acontece lá dentro, porque se o dependente ele quer ir, ele vai ter um tipo de recepção dentro do local, né? Então, numa internação voluntária, normalmente lá se tem uma acolhida, se tem os outros dependentes ali fazendo um seja bem-vindo, que bom que você está aqui conosco, que bom que você tomou essa decisão. E basicamente numa clínica onde se trabalha com internação voluntária, nós trabalhamos o seguinte tripé, que é trabalho, oração e disciplina. Então, o trabalho, ele serve para desintoxicar, né? Então, é mão na massa, suar, fazer realmente a desintoxicação das drogas. A disciplina, que é para organizar a vida do dependente, que fica totalmente fora do controle, não tem horário. O dependente químico, ele sai do mundo, né? E então a internação voluntária coloca muita disciplina, hora para acordar, hora para dormir, hora para tomar café, tem que arrumar a cama, tem que lavar roupa. Você começa a organizar a sua vida. E a oração, que é um ponto muito importante também, né? Inclusive muitas clínicas ou muitos locais que trabalham com internação voluntária, eles falam que sem recuperação
ou melhor, sem conversão não há recuperação, né? Então eles vão trabalhar a questão da espiritualidade, independente da religião, mas vão falar de um poder superior, vão falar que nós temos que entregar a nossa vida na mão desse poder superior e vão fazer realmente com que você desenvolva essa espiritualidade, que você aumente esse desejo de contar com algo maior do que você mesmo. Já na internação involuntária, primeira coisa que tem que fazer é sedar muitas vezes o dependente para que ele possa se acalmar, porque ele está no local que ele não quer. É como se ele tivesse sido preso, né? Sem ter cometido nenhum crime, vamos colocar assim. Ele não quer estar lá. Então ele fica com raiva de quem colocou ele lá, ele fica com raiva de quem levou ele lá, ele fica com raiva da família. Então, às vezes, para se controlar isso, é necessário aplicar medicações. Algumas dessas clínicas possuem médicos, psiquiatras, que às vezes fazem a prescrição desse medicamento, mas infelizmente vários lugares, eu vou te dizer que muitos lugares acabam fazendo uso de medicamentos sem nenhuma orientação médica, muitas vezes até porque não tem estrutura suficiente, né? Eles acabam internando lá por um valor muito baixo, tem clínicas que cobram 700, 800 reais por mês, e para entregar remédio, para dar toda a orientação com médico, psiquiatra, isso não dá, não tem como você cuidar uma clínica que tem fins lucrativos, cuidar de um dependente por 700, por 800 reais por mês. Não tem como, isso é inviável do ponto de vista de negócio. E aí você acaba colocando as pessoas no local desse, o seu familiar que é dependente químico no local desse, provavelmente ele não vai ter o tratamento adequado para poder se libertar do vício, que é o que levou ele lá para dentro. Então, dentro dessas clínicas de tratamento involuntário, o desafio principal que se tem é primeiro fazer a pessoa que está lá dentro, que entrou de forma forçada, a despertar o interesse pelo tratamento. Porque a pessoa precisa em algum momento despertar o interesse, ela precisa entender que ela precisa se tratar, ela precisa entender que ela está doente, que aquela vida que ela está levando é um buraco sem fim. Só tem 3 lugares que ela vai parar: ou é cadeia, ou é cemitério, ou é sanatório. Ela é uma doença fatal. Mas como a pessoa não quer, então você precisa fazer outros tipos de trabalho. E lá dentro a pessoa, ela acaba ficando numa disciplina mais abandonada. Porque é muito difícil você colocar uma disciplina numa pessoa que ela não quer estar naquele lugar. Então se você fala para a pessoa assim, você é obrigado a acordar em tal horário, e a pessoa fala assim, eu não vou acordar, o dependente fala, eu não vou acordar. O que o tratamento vai poder fazer com esse rapaz? Não pode fazer nada, porque não pode mandar ele embora, porque a família que colocou ele lá. Como é um local que tem fins lucrativos, né? Se mandar ele embora, vai perder o dinheiro do cara, vai perder a mensalidade do dependente. Então é uma situação muito complicada. É lógico que existem algumas clínicas de internação involuntária que tem uma estrutura muito boa, que consegue atender de uma forma melhor, mas todas elas, todo tipo de tratamento involuntário, com internação involuntária, vai precisar trabalhar de uma forma totalmente diferenciada, principalmente na questão desejo. O dependente não tem o desejo de se tratar. E lá então vai ter um acompanhamento médico, lá muitas vezes você já encontra pessoas que são debilitadas mentalmente, porque com algum excesso e o tempo de uso de algum tipo de droga pode trazer alguma deficiência mental para algumas pessoas. E essas pessoas todas acabam sendo internadas em internações involuntárias, porque numa internação voluntária vai quem quer. E aí são pessoas que estão com desejo, as pessoas estão mentalmente abertas para essa mudança. O nosso método de máquina de limpeza mental, principalmente, ele te ajuda a você, familiar, a despertar o desejo naquele familiar seu que usa drogas. Esse é o principal objetivo do nosso método, porque nós acreditamos, eu acredito, que a melhor forma de se obter um sucesso na recuperação é despertar o desejo naquele que é usuário de drogas. Então o nosso método de máquina de limpeza mental, ele auxilia você, família, a agir, a influenciar diretamente na vida do seu familiar, que é o dependente químico, para que ele desperte o desejo de um dia falar para você, eu quero ajuda. E a partir daí você poder dar o melhor direcionamento
a melhor forma de tratamento, às vezes nem precisa de internação, tá? É lógico que eu estou falando aqui com vocês sobre 2 tipos de internação, mas às vezes nem precisa. Mas o nosso método de máquina de limpeza mental serve justamente para te ajudar a despertar o desejo naquele que é o usuário de drogas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso método, quiser conhecer mais alguma coisa, clique no link aqui que você vai ver aqui abaixo, e com certeza lá nós temos mais informações, condições de te orientar de uma forma muito mais ampla, com muito mais conteúdo, com muito mais conhecimento. Por hora eu agradeço vocês estarem aqui comigo, é muito bom compartilhar isso com vocês. Façam seus comentários. Se vocês quiserem algum outro assunto que seja abordado nos próximos vídeos, podem colocar, que nós vamos trazer mais conteúdo, mais informação para auxiliar você. Fique com Deus, beijo no coração, muito obrigado.